Capítulo 1. Educação para a Saúde através do rádio. Escrito em agosto de 1957 para Modern Child, número 28, 1957. Este artigo foi escrito a convite. A educação para a saúde através do rádio é um assunto que me interessa pelo fato de tempos em tempos, ter realizado palestras radiofônicas dedicadas aos pais. Mas deve ficar claro que não sou, na verdade, especialmente favorável à educação para a saúde em moldes massificados. Quando uma audiência vasta contém muitas pessoas que não estão ouvindo com o propósito de aprender, mas que ficam ouvindo por acaso ou por diversão, ou talvez até enquanto se barbeiam ou estão fazendo um bolo, de modo que não têm as mãos livres para desligar o aparelho. Em tais condições, deve-se ter sérias dúvidas quanto ao valor de colocar no ar qualquer coisa que seja importante. Podemos comparar isso com os programas radiofônicos escolares, onde as crianças de idades conhecidas se sentam em roda, levemente ocupadas, mas claramente esperando receber, durante um certo período de tempo, instrução administrada de um modo interessante pelo rádio. A pessoa que deseja conversar sobre saúde através do rádio não tem a vantagem de um público ouvinte específico. Refiro-me à educação para a saúde em termos de psicologia, e não à educação em questões de saúde física e na prevenção e tratamento de doenças. Muito do que tenho a dizer, entretanto, poderia aplicar-se a quaisquer palestras sobre a saúde, porque me parece que toda educação sanitária é psicológica. Aqueles que escutam uma conferência sobre reumatismo ou sobre doenças do sangue não o fazem por causa de uma sede de conhecimento e de fatos. Fazem-no por estar morbidamente interessados em doenças. Parece-me que isso se aplica à educação de pessoas em questões de saúde, seja qual for o veículo de informação usado, se excetuarmos a complicação de que no rádio devemos esperar que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo não está interessada em que lhe ensinem coisa nenhuma e aguarda meramente que a música recomece. Talvez eu esteja caluniando o ouvinte, mas, de qualquer modo, estou expressando uma dúvida que sinto toda vez que a voz otimista e tranquilizadora do doutor faz uma palestra animadora sobre o fator RH, a artrite reumatoide ou o câncer. Desejo, porém, fazer uma sugestão construtiva com referência à divulgação radiofônica de assuntos de saúde. Qualquer espécie de propaganda ou propósito de dizer às pessoas o que devem fazer tem de ser deplorado. É um insulto doutrinar pessoas, mesmo para o seu próprio bem, a menos que se lhes dê a oportunidade de estarem presentes para reagir, expressar desaprovação e contribuir. Existe alguma alternativa que possamos admitir? O que podemos fazer como alternativa é tentar aprender as coisas comuns que as pessoas fazem e ajudá-las a compreender por que é que as fazem. A base para essa sugestão é a ideia de que muito do que as pessoas fazem é realmente razoável nas circunstâncias. É surpreendente como, quando escutamos uma e outra vez as descrições que as mães nos dão do tratamento de uma criança no lar, de como as cuidam e as orientam, acabamos por sentir que não podemos dizer a esses pais o que fazer. Podemos apenas ver que provavelmente teríamos feito o mesmo, ou que talvez fizéssemos pior nas circunstâncias dadas. Do que as pessoas realmente gostam é que lhes seja proporcionada a compreensão dos problemas que estão enfrentando, e agrada-lhes adquirirem consciência das coisas que fazem intuitivamente. Sentem-se inseguras quando entregues aos seus próprios palpites, ao gênero de coisas que lhes acodem no momento crítico, quando não dispõem de tempo para refletir e considerar maduramente que atitude tomar. Pode ser que os pais deem a uma criança uma palmada, ou um beijo, ou um abraço, ou que riam. Algo apropriado aconteceu. Era essa a coisa certa. Nada poderia ter sido melhor. Ninguém poderia ter dito a esses pais o que fazer naquelas circunstâncias, pela simples razão de que as circunstâncias não podiam ter sido descritas de antemão. Depois, porém, os pais descobrem-se discutindo as coisas e surpreendendo-se com o que fizeram, pois é frequente não terem a menor noção do que foi feito e sentirem-se confusos com o problema em si. Nesses momentos, a tendência deles é sentirem-se culpados e recorrerão voando a qualquer um que lhes fale com autoridade e dê ordens. A educação pode compreender todas essas coisas que as pessoas fazem, e de fato fizeram
e de uma boa maneira desde que o mundo começou a ter seres humanos que eram humanos. Se pode realmente mostrar às pessoas o que estão fazendo, elas ficam menos assustadas, sentem-se mais seguras a seu próprio respeito, de modo que, quando estão sinceramente em dúvida ou sinceramente sabem que são ignorantes, não procuram conselhos, mas informação. O motivo por que buscam informação é o fato de que começam a ter uma ideia de onde ir procurá-la. Começam a perceber que é possível adotar uma abordagem objetiva em relação às questões da mente, do sentimento e do comportamento, e tornam-se menos desconfiadas da ciência, mesmo quando ela penetra naquelas áreas que até recentemente eram do domínio exclusivo da religião. Penso haver muitíssimo a fazer nessa questão de aceitar o que as pessoas sentem, pensam e realizam, e a partir dessa base desenvolver uma discussão ou um ensino que propicie uma melhor compreensão. Desse modo, a informação pode ser transmitida sem que a autoconfiança do ouvinte seja abalada. A dificuldade está, para aqueles que ensinam por esse método, em dispor de suficientes conhecimentos e em saber quando eles próprios são ignorantes. Por vezes, uma palestra radiofônica dedicada aos pais subentende: você deve amar o seu filho. Se não amar o seu filho, ele sofrerá, acabará delinquente. Você deve amamentar o seu bebê. Deve sentir prazer em amamentar o seu bebê. Isso deve ser a coisa mais importante na sua vida. Deve amar o seu bebê desde o instante em que ele nasce. É contrário à natureza não amar o seu próprio bebê. E assim por diante. Todas essas coisas são muito fáceis de dizer, mas de fato, se forem ditas, produzem efeitos deploráveis. Seria salutar fazer ver às mães que, por vezes, mães não amam seus bebês no começo, ou mostrar por que as mães, com frequência, sentem-se incapazes de amamentar o bebê, ou explicar-lhes por que o amor é uma questão complexa e não um mero instinto. Gostaria de acrescentar o seguinte: ao falar pelo rádio, é impossível tratar de anormalidades graves, sejam na mãe ou na criança, especialmente de anormalidades nos pais. É irrelevante dizer às pessoas que passam por dificuldades que estão doentes. Quando as pessoas doentes nos pedem ajuda, devemos aproveitar a oportunidade para minorar-lhes o sofrimento como pudermos. Mas facilmente causaremos angústia se fizermos as pessoas sentirem que estão doentes sem colocar à disposição delas a terapia adequada. Não há um só conselho oferecido no ar que não vá causar apreensão ou angústia em algum lugar. Recentemente, falei a respeito de contar às crianças adotadas que são filhos adotivos. Sabia, é claro, que estava correndo o perigo de causar angústia. Sem dúvida, afligi muitas, mas uma das mães que me ouvira veio de longe procurar-me e dizer-me exatamente por que seria muito perigoso, nas circunstâncias, contar à sua filha adotiva que tinha sido adotada. Tive de concordar, embora eu saiba, em princípio, que o certo é contar aos filhos adotivos que são adotivos, e fazê-lo o mais cedo possível. Se diz às mães que façam isso ou aquilo, não tardam em ficar confusas e, o mais importante de tudo, perdem o contato com sua própria capacidade para agir sem saber exatamente o que está certo e o que está errado. É facílimo fazer com que se sintam incompetentes. Se para tudo tiverem de consultar um livro ou escutar rádio, estarão sempre atrasadas quando quiserem fazer as coisas certas, porque as coisas certas têm de ser feitas imediatamente. Só é possível agir exatamente no ponto certo quando a ação é intuitiva ou por instinto, como se costuma dizer. A mente pode entrar em ação para refletir sobre o problema depois, e quando as pessoas procedem a essa reflexão, a nossa tarefa consiste em ajudá-las. Podemos então discutir com elas o gênero de problema com que se defrontam, o tipo de coisas que fazem e o tipo de efeito que podem esperar de suas ações. Isso não é necessariamente a mesma coisa que dizer-lhes o que devem fazer. Finalmente, há lugar para a instrução formal em psicologia infantil através do rádio? Tenho as minhas dúvidas sobre se estamos prontos para fornecer uma instrução desse gênero. Também me é lembrado o fato de que, ao dar instrução a grupos de estudantes, assistentes sociais, por exemplo, ou professores em pós-graduação ou médicos, sabemos que esta não pode ser administrada de forma desconexa, mas deve contar com um ambiente formal.
Talvez durante um certo período de tempo esses estudantes recebam instrução. É-lhes dada a oportunidade de discutir entre si o que lhes é transmitido e de ler, assim como de expressar sua discordância e de oferecer sua contribuição. Mesmo nessas circunstâncias favoráveis, uma proporção daqueles que estão recebendo instrução terá dificuldades pessoais a enfrentar e superar, dificuldades pessoais reveladas pelas novas ideias e pela nova abordagem, assim como pelo redespertar de lembranças difíceis e fantasias reprimidas. Terão de lidar com novas excitações e com uma recomposição de sua filosofia de vida. Instrução em psicologia não é como instrução em física ou mesmo em biologia. A instrução de pais pode ser feita, sem dúvida, numa situação cuidadosamente controlada, mas a instrução dada através do rádio não cabe nessa categoria. Se for dada, deverá ser de uma variedade extremamente restrita, estribando-se nas coisas boas que acontecem a pessoas normais. Seguindo essa orientação básica, porém, muito pode ser feito, e é de se esperar que continue sendo a política da BBC prestar um serviço social mediante a cessão de tempo para a educação na área da saúde que leve na devida conta as dificuldades inerentes à radiodifusão.